ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Olá, alunos da ETEC Brasil, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Sérgio Barros, sou especialista em Direito Público, envolvendo Direito Tributário, e vou trabalhar com vocês hoje a matéria de tributos e contribuições, nesse nosso curso técnico em serviços públicos. Eu sou advogado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e trabalho nessa área também do Direito Tributário. Já nos vimos em outras oportunidades, a gente vai trabalhar novamente essa matéria de tributos e contribuições, que envolve basicamente o direito tributário. Contribuições fazem parte, é um tipo de tributo, tá? Então, olha só, o que é o direito tributário? Primeira coisa, a gente precisa entender qual é, para a gente não confundir as coisas. E eu vou resumir para você, para ficar um pouco mais fácil, depois a gente passa para a lousa, tudo bem? Direito tributário é basicamente o ramo do direito que estuda a arrecadação do Estado. Gravem bem, é o ramo do direito público que trabalha com a arrecadação do Estado. Como o Estado vai captar recursos para depois atender as necessidades do povo. Então vamos gravar isso, deixar isso bem claro na sua cabeça. Primeiro, o direito tributário para arrecadar. Outro ramo do direito totalmente diferente, apesar de parecido, é o direito financeiro, que estuda justamente como o Estado vai gastar o dinheiro arrecadado. Tudo bem? Nós vamos tratar aqui pura e tão somente de arrecadação. Para mim, para você contribuinte, uma dor de cabeça, né? Principalmente agora que estamos aí declarando o nosso imposto de renda e recolhendo o imposto de renda parcelado em 3, 4, 5, 6 vezes, né? Isso está doendo no nosso bolso. Isso não para aqueles que já estão tendo o imposto de renda retido em fonte, né? Mas tudo bem. Vamos entender então, basicamente, gravar. Direito tributário é o ramo do direito público que estuda a arrecadação do Estado. Não confunda, porque gastar o dinheiro é direito financeiro. Pois bem, vamos ver a definição agora da doutrina, um pouco mais rebuscada, que é basicamente o ramo do direito público que trata da arrecadação e fiscalização de tributos, aí eu parafraseando o professor Paulo de Barros Carvalho, que é uma sumidade em direito tributário no Brasil e na América Latina. Tudo bem? E ela delimita as razões e condições pelas quais, ou através das quais o particular vai entregar suas riquezas ao Estado. Quando, como, por quê, de que forma eu vou entregar as minhas riquezas para o Estado. Então, por que eu chamo o direito tributário de um ramo autônomo? Porque ele tem um conjunto próprio de princípios e normas jurídicas. São totalmente diferentes do direito financeiro, como eu falei para os senhores. Na hora de gastar, são outras normas, outros princípios. Por isso, ramos diferentes do direito público, ou seja, do direito que envolve a atuação do Estado. Por isso, direito público. Senhores, então olha só, vamos lembrar um pouquinho, a gente já falou isso no módulo passado, mas vamos relembrar. Diferença entre princípios e norma. Princípios são regras gerais que norteiam o cumprimento que norteiam todo o conjunto de normas, ou seja, todas as normas são feitas de acordo com aqueles princípios. Então, olha que interessante, normas então são regras específicas que tratam de comportamentos específicos. Lembrando, princípio, regras gerais que norteiam todo o conjunto de normas e normas, regras específicas que tratam de comportamentos específicos. Tudo bem? Vamos passar aqui então. O que mais? Uma coisa interessante da gente trabalhar, antes de estudar as normas, então, é saber quais são os princípios tributários. E aí, pessoal, peço sua atenção porque isso não está no seu material escrito, tá? Só no nosso slide, mas como nós passamos, vai ser objeto de avaliação tanto nas atividades, exercícios de fixação e na prova. Tudo bem? Vamos lá então, princípios tributários, que são as regras gerais, regras mais abertas sobre direito tributário que norteiam todo o sistema tributário brasileiro. Tá? Quais são eles? Resumindo, tá? São princípio da estrita legalidade, que significa que eu só posso instituir ou majorar tributos se eu tiver lei. Sem lei eu não posso instituir ou majorar tributos. Um exemplo a gente vai ver o ISS, o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Esse ISS-QN é um tipo de tributo cobrado para quem presta serviços. Tá? Depois a gente vai estudar um pouquinho melhor isso. Mas olha que interessante, em anexo a essa lei, nós temos a lista de serviços que podem ser tributadas pelo ISS-QN. Ou seja,
Se não estiver naquela lei e não puder ser deduzido daquela lista de serviços, eu não posso cobrar tributos, ainda que eu preste serviços, em respeito ao princípio da estrita legalidade. Além disso, tem o princípio da anterioridade, segundo o qual os contribuintes devem ter prévio conhecimento da criação ou aumento do tributo. Eu não posso ser surpreendido com a necessidade de pagamento de um tributo. Tá? Então, aí eu tenho duas regras. Imagine quais são. Primeira, anterioridade anual. Então, a gente chama isso de exercício financeiro. Nós estamos em 2014, portanto, no pleno exercício financeiro de 2014. Tá? Então, o que acontece? Um tributo instituído em 2014 só pode ser cobrado no próximo ano, no exercício financeiro de 2015. Agora, imagine a seguinte situação, peço atenção agora para mim. Imagine que eu sou um administrador público, né? Sou chefe do executivo, e eu quero instituir ou majorar um tributo, e aí mexo na legislação para quê? Mexo para aumentar um tributo justamente no último dia de 2014. Vamos dizer assim, então, no último dia do legislativo, eu mexo lá, aumento a alíquota, a alíquota do tributo, no dia 10 de dezembro de 2014. E aí vocês vão acordar em 2015, nossa, tenho que pagar tributo? Não, senhores, olha só. Para isso que o princípio da anterioridade tem também essa outra regrinha, nonagesimal. Professor, o que é isso? Fica tranquilo. Olha só. Nona vem de 9, nonagesimal de 90. Então, qual é a ideia? Se eu instituir um tributo, ainda que eu institua lá em dezembro, 10 de dezembro de 2014, pela regra anual, dia 1º de janeiro de 2015 tem que pagar, ok? Mas pela regra nonagesimal, eu tenho que esperar 90 dias depois de publicado para então cobrar aquele tributo. Então vejam, ele vai na verdade passar a valer, vamos chutar aí, sem fazer conta, porque a área do direito a gente não faz conta, né? Faz tempo que eu não faço conta, você vai me ajudar. Mas vamos chutar então que no mínimo em março, tá? No meio de março esse tributo vai ser exigido, ou seja, eu ganho 3 meses para não ter essa surpresa, para me preparar para contribuir e pagar esse tributo, né, para o poder público. Tudo bem? Então, lembrando, anterioridade anual, instituído num ano, majorado num ano, só no outro ano ele vai poder ser exigido do contribuinte. E nonagesimal, 90 dias após a sua instituição. Tudo bem? Outra coisa, a norma tributária pode voltar para trás? Eu posso aumentar um tributo hoje? Por exemplo, imposto de renda, a alíquota mínima, suponhamos que fosse 10%, aumentei para 20%. Hoje, 2014, e para abranger os consumidores, os contribuintes desde 2013. Posso fazer isso? Não, não posso. Só se for em benefício do contribuinte. Tudo bem? Uma coisa importante para falar sobre esse princípio, antes da gente mudar, é que algumas regras, tá, de regulação, alguns tributos que servem para regular a economia, não se submetem a esse princípio da anterioridade. Por exemplo, temos aí, por exemplo, IPI. Nós tivemos uma redução e agora um aumento, recentemente um aumento de IPI, e ele foi instantâneo. Por quê? Porque é um tributo de regulação da economia. Imposto de importação, imposto de exportação, mandar para fora, trazer para dentro um produto, também tem essas mesmas, não submete a esse princípio da anterioridade, porque ele serve para regular a economia. Quando ela está recessiva, eu abaixo IPI, consigo fazer com que as pessoas comprem e aí nós não temos uma grande recessão econômica. Foi isso que a Dilma fez na última gestão e agora já aumentou o IPI porque aquela recessão econômica do ano passado já se passou. Temos que lembrar também que por exemplo, Estados Unidos, que é um país super rico, teve uma baita recessão econômica e o Brasil não sentiu muito. Por quê? Porque houve redução do IPI, o consumo interno foi acelerado, os empregos não deixaram de ser gerados, a demanda aumentou, a demanda interna, então a economia conseguiu subsistir. Próximo princípio é o da isonomia tributária, que é tratar de modo igual quem se equivale. Por exemplo, o imposto de renda tem umas gradações. Você paga
alíquotas diferentes. Se o cara ganha muito bem, 27,5%. Se ganhar menos, vai pagando alíquotas menores. Esse é o princípio da isonomia tributária. Quarto princípio, vedação ao confisco. A ideia é de que o tributo não pode, de modo nenhum, ser usado como um meio para atravancar uma empresa, atravancar um sistema. Tá? Então, o tributo não pode ser um sobrepeso financeiro sem qualquer benefício ao contribuinte. Não posso pagar um tributo sem saber por quê, para quê, né? Sem ter um bom benefício para isso, né? E atravancar a minha atividade empresarial, não, ou minha atividade como pessoa física, minhas rendas pessoais. Tá? Então, não pode acontecer isso. Esse princípio aí, às vezes, é um pouco desrespeitado. É difícil você medir quando está tendo um caso de confisco e quando não está tendo. Mas fica aí essa ideia, principalmente para um país como o Brasil, que acabou de deixar, isso há 20 anos atrás, um regime militar, onde tínhamos confiscos, e também nos lembrando, né, do confisco de poupanças, que a gente teve no Brasil há um pouco tempo atrás, no plano Collor, enfim, até o único presidente que sofreu impeachment por causa disso. Tá? Então é uma coisa muito séria. O que mais? Uniformidade geográfica. A ideia é de que não se admite cobrança de tributos diferenciados de região para região, sem justificativa plausível. Então veja, eu não posso ter São Paulo com uma tributação extremamente boa e Mato Grosso do Sul com uma tributação extremamente elevada dentro de um país. Eu preciso ter uma uniformidade geográfica. Agora, você precisa se lembrar também que o Brasil tem dimensões geográficas aviltantes, enormes, né? E a gente não pode uniformizar tudo da mesma linha do Iapoque ao Chuí. Então, o que acontece? Nós temos, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que é um lugar que precisa gerar emprego, né? Lá em Manaus é difícil gerar emprego. Então, lá nós temos um polo industrial, dentro do qual nós temos isenção de impostos. Vou repetir. Dentro do qual nós temos isenção de impostos. Para quê? Porque eu gero mais empresas lá, eu gero emprego, tá? E uma série de situações favoráveis aí para a economia brasileira e para a economia local. Tudo bem? O que mais, senhores? Vamos falar um pouquinho então agora das normas tributárias, uns conceitos básicos, tá? Então, como a gente viu, norma é basicamente uma regra específica e elas são extremamente importantes no Estado de Direito. O Estado de Direito significa justamente um Estado que preza, dentre outras coisas, por normas, ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ok? Senhores, então olha só, por isso que diz o artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que é vedado à União exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Relembrando aí o princípio da legalidade, do qual nós já falamos. Também preciso me lembrar de uma hierarquia de normas tributárias, tá? Na verdade, essa é uma regra geral. Quando você vai estudar o direito, essa regrinha aqui vale para todos os ramos do direito. É uma regra de introdução ao estudo do direito, tá? Quem está na faculdade aí, ou já passou pela faculdade, se lembra que no primeiro ano teve essa matéria e teve justamente esse conteúdo aqui dentro dessa disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Ela foi criada por um estudioso chamado Hans Kelsen, tá? Um austríaco, e ele falou, olha, toda norma ela tem essa hierarquia aqui, todas as normas, tá? Quais sejam? As normas da Constituição Federal estão no topo, são as mais importantes de uma pirâmide de normas, então o mais importante está no topo. Abaixo delas, nós temos as leis complementares e leis ordinárias. E logo abaixo, as portarias, resoluções, instruções normativas, etc. Você vê que eu fiz uma setinha aqui e deixei até em cor diferente, né? Essas normas de primeiro e segundo grau, normas constitucionais e normas legais, e normas infralegais ou abaixo da lei, eu deixei em vermelho. Fiz isso de propósito. Por quê? Pessoal, só posso inovar uma matéria em norma da Constituição e em leis, normas infraconstitucionais, leis, bem abaixo da Constituição. Em portarias, resoluções, instruções normativas, eu só tenho o poder de regulamentar. Qual que é a ideia? Por exemplo, eu tenho a maioria dos impostos, tá? Vamos pegar aí o ISS. Eu tenho a Constituição trazendo as regras básicas do ISS. Depois ela fala, lei complementar, vai tratar de regras específicas. Muitas vezes até ele enumera quais são as regras específicas daquele tributo. E aí vem a lei bonitinha e um outro detalhe específico é tratado em normas de terceiro grau. Por isso o poder de regulamentar o que já existe, tá? Diferente do poder inovador
que tem as normas de primeiro e segundo grau. Por quê? Porque na hora da Constituição é feita por uma constituinte, pessoas eleitas pelo povo para fazer normas. Normas infraconstitucionais, abaixo da Constituição, eu tenho leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. Geralmente são normas feitas pelo poder legislativo também, mas pelo legislativo que vem depois do constituinte. Então, primeiro, mais importante, aquele que faz um país, entre aspas. E aquele que dá seguimento a um país que vive pela lei é o poder que faz as leis ordinárias e tudo mais. Então, por isso esse resguardo de inovar em normas da Constituição ou segundo grau, leis ordinárias e complementares. E aí, pessoal, o Poder Executivo vem e coloca algumas normas de terceiro grau. Por isso ele só pode regulamentar, porque ele é o Poder Executivo. Agora, muitas vezes, é ele quem domina aquele assunto. Porque ele está na ativa, na prática, e ele pode trazer uma ou outra regrinha bem específica só para regulamentar aquilo que a lei já trouxe, que é um direito reconhecido. Tudo bem? O que mais, senhores? Vamos falar um pouquinho, então, sobre competência tributária, né? Primeira vez que eu tratei de competência, eu fiquei muito preocupado, porque justamente eu estava estagiando, né, no primeiro ano de Direito e chamaram uma pessoa, eu estava num órgão público, chamaram o meu chefe de incompetente. Você é incompetente. E eu fiquei preocupado, meu chefe falou, é verdade, eu sou incompetente. Eu falei, nossa, que coisa, o paladino da moralidade, né, reconhecendo uma certa incompetência numa área, né, uma certa inabilidade, uma falta de habilidade. Na verdade não era, senhores. Olha aqui no slide comigo. Competência significa atribuição. Aquilo que a lei diz que você pode ou não pode fazer. Então gravem isso. Competência é sinônimo de atribuição. O que mais? Então ele vai dizer sobre quais matérias cada ente pode instituir ou majorar e regulamentar tributos. Tudo bem? Acerca dos impostos, ela é distribuída a cada ente da federação. Então olha que interessante. A União pode gerar IPI, Imposto sobre o Produto Industrializado, IR, Imposto de Renda, o leãozinho que vai morder sua renda nesse mês e nesse ano, ou já está morrendo se você está retido na fonte. Impostos de importação, IE, Imposto de Exportação. Vou botar em vermelho Imposto sobre Grandes Fortunas, porque ele não foi criado ainda. Tá? Este imposto não foi criado ainda no Brasil. Alguns dizem que porque porque os ricos não deixaram, né? Outros dizem que é porque os ricos dizem, né, que é porque vai fazer com que se afugentem, que saiam do Brasil grandes fortunas, grandes riquezas, ou que riquezas grandes que queiram vir para o Brasil não venham, justamente por causa dessa tributação. Aí a gente vai ver aí para frente como é que vai ficar essa situação, mas é o único tributo que a Constituição disse que tem que ser criado, mas que não foi criado até hoje, nem por lei, tá? Nenhuma resolução que regulamente a lei, nada. O que mais? Estados de Distrito Federal podem tributar sobre ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? ITCD, transmissão de bens e direitos, IPVA, que é o Imposto sobre Veículo Automotor, e entre outros. E aí o município tem ISSQN, Imposto sobre Serviços, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando você vende um bem imóvel e tudo mais, e outros tipos de tributos. Então vejam, cada um deles podem legislar ou não sobre este ou aquele tributo. Lembrando uma coisa, para os tributos estaduais e municipais, deve haver sempre uma legislação federal, que vai tratar desse tributo de um modo geral, de modo a resguardar aquele princípio que a gente viu agora há pouco, da uniformidade geográfica, ou seja, que o mesmo tributo tenha conotações parecidas dentro desse Brasilzão de meu Deus, né? E que, havendo uma outra diferença, pode até haver, desde que justificadamente plausível, seja plausível, tudo bem? Então, para isso, para resguardar a uniformidade geográfica, a União faz uma legislação geral sobre aquele assunto e os estados e municípios fazem suas legislações específicas e adaptadas às suas realidades. Tá? Vamos então ao conceito de tributo, que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E ele vai dizer, na sua literalidade, que ele é uma prestação pecuniária em dinheiro, pecúnia vem de dinheiro, compulsória, ou seja, obrigatória, não posso escolher pagar ou não o tributo. Ele é instituído por lei,
a lei vem instituir um tributo, não pode decorrer de multa. O que é isso? Tributo é diferente da multa que você recebe no trânsito. Porque você recebe multa no trânsito quando você faz uma coisa ilegal. Passar o sinal vermelho é ilegal, contra o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Aqui, quando eu falo de tributo, não. Eu tenho, quando eu faço uma coisa de acordo com a lei. Por exemplo, auferir renda. Está de acordo com a lei. Mas, por isso que não decorre de multa. Professor, não tem previsão de multa quando eu não descumpro uma lei tributária? Tem, mas aí não é tributo, é multa. Entendeu a diferença? Multa decorre de ato ilícito. Tributo de ato lícito. Eu ganhei dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, pago tributo. Ganhar dinheiro não é ilícito, desde que seja num meio, num objeto lícito. Permitido? Tudo bem? E aí eu vou pagar tributo naturalmente. Tá? E ele é cobrado mediante lançamento. O que é isso? É o momento pelo qual a administração pública pode cobrar o tributo de você. Tudo bem? Basicamente esse conceito de tributo no artigo 3º do CTN. Vou falar agora então de relação jurídica tributária. Relação, então, a gente precisa entender o que é a tal da relação. É basicamente a interação de dois seres. A relação jurídico-tributária vai ser também uma relação entre o poder público que quer arrecadar e o contribuinte que tem que pagar. Tem que pagar o tributo estatuído, colocado pela lei, tá? Que o poder público precisa para atender os fins, os seus próprios fins. Tudo bem? Os fins da própria sociedade. A gente paga o tributo, teoricamente, para que ele volte para a sociedade. Então essa é a relação jurídico-tributária e ela é feita basicamente entre dois sujeitos, sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo é quem recebe, geralmente é o poder público que instituiu o tributo. União, Estados, Distrito Federal e municípios. É ele quem lança, quem faz o lançamento tributário. O que é isso? Ele pega, analisa se o sujeito praticou o fato gerador. Por exemplo, prestar serviço. Quem presta serviços está sujeito à tributação pelo ISS-QN. E aí então eu pego a base de... poder público, pego a base de cálculo, que é o valor do serviço, tá, prestado, e faço incidir sobre ele uma alíquota, que é uma percentagem, uma percentagem, você já sabe o que é. A partir disso eu chego então no valor do tributo. Isso eu chamo de lançamento tributário. E depois do lançamento tributário eu posso então cobrar o tributo, tá? Muitas vezes esse lançamento pode ser de 4 formas. Lançamento de ofício pelo poder público, ou lançamento compartilhado entre poder público e contribuinte, ou autolançamento, e o contribuinte faz 99,9% do lançamento, o poder público só dá um enter, né, e aí pode fazer a cobrança do tributo. Só faz uma coisinha, assina ou convalida aquele lançamento. Tá? Então são esses 3 tipos de lançamento principais e através disso eu posso cobrar o tributo. E do outro lado tem o sujeito passivo, que é quem paga o tributo. Pessoas físicas ou jurídicas que praticam as condutas descritas na norma. E aí, pessoal, tem a chamada regra matriz de incidência da norma. O que é incidência da norma? Eu tenho lá a norma que prevê uma conduta. Por exemplo, auferir renda. Paga imposto de renda. Se você ganhar lá 6 mil, você paga 27,5%, tá, dessa renda. Tudo bem. Então essa é a hipótese da norma. Incidência é quando alguém ganha 6 mil reais, por exemplo, e a norma então vai incidir sobre aquele caso. Vai se aplicar aquele caso, fazendo com que se gere uma obrigação de pagamento de tributo. Tá? Pega a base de cálculo, coloca a alíquota, por exemplo, 6 mil, 10%, tem um imposto de 600 reais. E aí então eu vou lá e cobro 600 reais da pessoa. Isso é incidência. Eu tenho previsão da norma e eu tenho aqui a conduta sobre a qual a norma vem se incide, então eu posso cobrar o tributo. Senhores, regra matriz é uma regra geral. Todo tributo vai ter essa regra geral de incidência tributária, incidência de tributo. Essa é a regra do professor Paulo de Barros Carvalho, novamente, vou falar muito o nome desse renomadíssimo doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. E ele vai dizer basicamente que eu tenho a questão da hipótese e da consequência. Tá?
O que é isso? Eu tenho um critério material, né? Como vai incidir o tributo. Eu tenho um critério, por exemplo, como vai incidir? Vai incidir se você auferir renda, imposto de renda. Então, vai ter que pagar o tributo. Um critério temporal, quando? Peraí, se eu ganhei a renda em 2014, quando que eu tenho que declarar essa renda? Em 2015. Muito bem, aspecto temporal. Mas muitas vezes ele pode ser retido na fonte em 2014 e vai ser declarado só em 2015. Quem é servidor público entendeu basicamente certinho o que eu disse, tá? E critério espacial, onde? Como o imposto de renda é um tributo federal, eu não tenho aí muita preocupação com onde esse tributo, com critério espacial, onde ele vai ser pago, para quem ele vai ser pago, onde foi praticada a conduta. Por quê? Porque se eu praticar em qualquer lugar do Brasil, eu pago a mesma alíquota, eu pago as mesmas coisas, tá? O mesmo tributo. E aí eu tenho a consequência, o critério pessoal. Quem é o sujeito ativo? Quem pode cobrar? Quem é o sujeito passivo? Quem é o contribuinte? No caso, pessoa física que oferir renda vai ser o sujeito passivo. Sujeito ativo, a União. Tá? E critério quantitativo. Quanto ele ganhou? Base de cálculo. Critério quantitativo de novo. Alíquota. Quanto ele vai ter que pagar? Então essa é a regra matriz de incidência tributária. Se preenche essas lacunas aqui, responde essas perguntas, logo você vai ter uma incidência de todo e qualquer tributo, desde que você preencha isso aqui. Ok? O que mais, senhores? Vamos falar um pouquinho, então, sobre obrigações tributárias. Uma vez que houve o lançamento, que precisa ter o lançamento para ser cobrado um tributo, a gente percebe dois tipos de obrigações tributárias. Tá? Então, a primeira delas é a obrigação principal. Se eu auferir renda, logo tenho que pagar o tributo. Pego lá a minha renda com base de cálculo, pego a porcentagem chamada alíquota, que a lei estabelece, e faço o cálculo para ver quanto de tributo eu vou pagar. Mas como que o poder público vai chegar nessa base de cálculo? A alíquota está na lei, mas e a base de cálculo? No caso do imposto de renda, por exemplo, eu tenho que declarar. Eu chamo isso de obrigação acessória. Obrigação principal é o tributo, é o fim do direito tributário, a oferir renda para o Estado. Tá? E a obrigação acessória é o que eu tenho que fazer para que o Estado possa me cobrar. No caso do imposto de renda, eu preciso declarar a minha renda de 2014 e 2015. 2014 eu tenho que declarar a renda, de 2013 e por aí vai. Então, eu sempre declaro o ano anterior. No caso, por exemplo, de ICMS, a apuração do ICMS não é anual, não é de ano para ano como imposto de renda. Pelo contrário, ela é mensal. Então, eu tenho que manter os registros, os livros com as notas fiscais de entrada, saída de tributos, tá? Para quê? Para que eu possa medir qual é a minha obrigação principal. Por isso, acessório. Acessório vem de uma coisa que... um instrumento para você ter o principal. O acessório acompanha o principal. Tá? Então, vejam. Notas fiscais geralmente eletrônicas e elas são emitidas em um site do sujeito ativo. Então, é uma obrigação acessória. Escriturar as operações tributáveis para efetivar a fiscalização e lançamento. Se eu não tiver muitas... Aí depende de cada legislação, mas depende do tributo, da legislação, do município, do estado, da União. Mas geralmente eu tenho, por exemplo, se eu não tenho lá escriturado, não declaro, eu tenho multa pesadíssima, tá? Em outros casos, ICMS, não tenho registro fiscal. Em alguns casos eu posso até fazer uma tributação por presunção. Olha, essa empresa tem tanto de capital social, tanto de movimento mensal, o ano passado foi tanto, vou presumir tanto aqui. Então não é tão legal você deixar de declarar suas coisas, tá? É sempre bom, porque as multas são salgadíssimas e também é bom para o seu próprio controle do seu negócio. Se no seu negócio, ou você, na sua individualidade, não controla aquilo que você recebe, nem o que você gasta, você está fadado, né, à falência, tá? Fadado à falência. Passamos então esses conceitos introdutórios, vamos adentrar nas espécies tributárias, que são o objeto principal, ou um dos principais, eu diria principal, do nosso estudo. Quais são os tipos de tributo? Tá?
Espécie vem de tipo, tá? Tipo de tributo. E eu tenho, basicamente e atualmente, 5 tipos de tributo na nossa Constituição Federal. Quando eu estava na faculdade, isso não faz muito tempo, né, nós tínhamos uma discussão entre 3 ou 5, tá, tipos de tributos. Mas hoje, as teorias também do professor Paulo de Barros, teoria pentapartida de 5 tipos de tributos, ela vale atualmente. O primeiro deles são os impostos. O que são os impostos? São receitas não vinculadas a uma atividade do Estado. Tá? Por exemplo, você não paga imposto porque o Estado fez alguma coisa. Pelo contrário, você paga imposto porque você praticou aquilo lá que está na norma tributária. Por exemplo, ganhei dinheiro. Se ganha dinheiro, paga imposto. Né? Se não está na isenção, você paga imposto. Naquela linha de isenção, né? Você vai pagar imposto. Tá? E aí serve para atender qualquer tipo de anseio da sociedade. O Estado vai arrecadar e depois vai gastar aquele dinheiro de acordo com a necessidade do povo. Tá? Diferentemente das taxas e contribuições de melhoria. Taxa é um dinheiro que o poder público te cobra para recompor por um gasto no exercício do poder de polícia administrativa. E aí agora eu quero sua atenção para fazer uma certa diferença. Quando a gente fala em polícia, todo mundo já lembra de prisão em flagrante, inquérito policial, lei penal. No caso, senhores, não estou falando de direito penal, estou falando de direito tributário. Então, o que é isso? O poder de polícia é o poder que o Estado tem de fiscalizar e aplicar sanções. Esse poder de polícia pode ser um poder de polícia administrativo ou um poder de polícia judiciário. Poder de polícia judiciária é esse negócio de lei penal, prisão, restrição da liberdade, cadeia e tudo mais. Poder de polícia administrativo tem a ver com outra coisa, com a fiscalização do Estado. Por exemplo, vigilância sanitária. Cozinha não está do jeito certo. Eu chego lá e faço fiscalização, posso até multar e interditar aquela cozinha para proteger a saúde pública das pessoas. Tudo bem? Esse é o tipo. Então, isso tem um gasto. Esse gasto é remunerado através das taxas. Então, nós temos também as contribuições de melhoria. O que é isso? Imagina, eu vou dar um exemplo para facilitar a sua aprendizagem. Olha só, imagina que você comprou uma casa bonitinha para construir lá a sua casa nova, de 3 quartos, uma suíte com piscina e tudo mais. Um terreno legal. E aí, aquela rua não é asfaltada. Quando você comprou, aquele imóvel tinha um certo valor. 3 anos depois, a prefeitura passa o asfalto naquela rua, na sua rua. Tudo bem? Logicamente, o valor do seu terreno vai aumentar, porque lá tem asfalto, não é verdade? Agora, olha a situação. Por causa de um gasto com dinheiro de todo mundo, teu imóvel teve uma valorização. É justo isso? Não é justo, cara. Não é justo. Por isso, temos as contribuições de melhoria, que são tributos que incidem quando uma atuação do poder público gera valorização do bem do particular. Exemplo, asfaltar a sua rua. Então, você vai pagar, você vai repor ao Estado a sua valorização. Tudo bem? Porque aí fica mais justo. Outro tipo de tributos são os chamados empréstimos compulsórios. Que eles ocorrem, pessoal, como o próprio nome diz, empréstimo. Quando o Estado vem e empresta o dinheiro de você, você vai funcionar como se fosse um banco. Compulsório, obrigatório, você não pode negar empréstimo para o Estado. Professor, pode acontecer isso? Pode. Em situações excepcionais de calamidade pública ou guerra, tá? Em que o Estado vai lá e pega esse dinheiro. E depois ele devolve esse dinheiro com correção monetária, né, nos termos da legislação aplicável. As correções bem baixas, não se comparam aí aos juros bancários, mas em casos excepcionalíssimos, e aprovar isso aqui é extremamente difícil. Então, quase que não existe uma coisa dessa, nunca vi isso acontecer. Isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com o Fernando Collor de Mello. Ele não fez empréstimo compulsório. Ele se apropriou indevidamente das poupanças das pessoas para controlar a economia e tentar controlar a inflação, né, diminuindo os gastos aí e o débito de quem devia, tá? Mas não tem nada a ver com empréstimo compulsório. Foi ilegal aquilo. Tá? Até muitos professores meus dizem que o Collor não foi um mau presidente. Foi muito bom porque os advogados entraram com vários mandados de segurança
e conseguiram ganhar um monte de honorários advocatícios nessa época, tá? E as contribuições, que elas objetivam regular a economia ou defender interesses de categorias profissionais. Então, a anuidade que eu todo ano pago para a Ordem dos Advogados do Brasil, tá? É uma contribuição social, perdão, uma contribuição para interesse da minha profissão, para defender minha profissão, para regular o exercício da minha profissão, e qualquer profissional liberal paga essa contribuição, ela é uma espécie tributária também, ok? O que mais, senhores? Vamos então para a classificação dos tributos, que é um tema importantíssimo. Nós temos várias classificações, 3 principais classificações de tributos, mas para o nosso curso interessa uma só, tá? Que são os tributos diretos e os tributos indiretos. Os tributos diretos, o nome já dá uma ideia. Significa que o contribuinte sujeito passivo vai pagar o tributo. Então, olha que interessante. Quem pratica o fato gerador, paga o tributo. Exemplo, IPVA. Você tem carro? Menos de 15 anos? Paga o tributo. IPTU. Você tem imóvel? Paga o tributo. Imposto de renda. Ganhou dinheiro? Paga o tributo. Veja, você, contribuinte sujeito passivo, vai pagar o tributo. Ele é direto, tá? Ou os tributos indiretos. Nesse caso, o sujeito passivo não paga diretamente, porque senão ele estaria aqui. Ele vai repassar isso para um terceiro. Ou seja, geralmente é o consumidor esse terceiro. Na atividade econômica, quem paga tributo, não paga tributo à toa. Ele pega o valor da mercadoria, mais o tributo que vai incidir sobre aquela operação, e ele repassa para o consumidor final. Óbvio, porque ele vai ter o lucro dele em cima do valor, no valor acima de tudo isso, né? Então são os tributos indiretos, onde o sujeito passivo, o contribuinte, não paga, mas ele repassa para um terceiro. Exemplo, consumidor, IPI, ICMS, COFINS e por aí vai, tá? Então o sujeito passivo repassa esse pagamento, dever de pagar o tributo, para um terceiro. Até, pessoal, tem uma recomendação da Constituição, uma norma programática. O que é isso? Uma norma que recomenda uma coisa, que faz um programa, que ela diz, olha, o consumidor precisa saber quanto ele paga de tributo por cada segmento, por cada operação. Justamente por causa disso, porque justamente vai ser ele quem vai pagar o tributo, porque o empresário vai repassar a este terceiro consumidor o pagamento desse tributo. Já vai colocar na nota lá, valor da mercadoria, tanto. ICMS, tanto. Tá? IPI, tanto. Tudo bem? Essa é a ideia aqui também. Tá? E aí tem até umas feiras, em São Paulo isso é muito comum. Feira da não tributação. O que é isso? Eles mostram o valor de uma mercadoria e tiram todo tipo de tributação que poderia existir sobre aquela mercadoria. É interessante que você consegue ver carros populares a 9, 10, 12 mil reais que são adquiridos aí no mercado normal, consumidor final, a 20, na época, dois anos atrás eu vi isso, então a 25 mil. Professor, de 10 para 25 mil a diferença é tributo? Infelizmente é. O Brasil é um país onde os tributos são muito altos, tá? Vamos lá então, o que mais a gente precisa estudar? Vamos estudar então, pessoal, dentro dessas várias espécies tributárias, algumas delas nossa apostila selecionou para a gente estudar. Quais sejam? De competência municipal, o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Veja que ficou de fora o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, Imposto Territorial Urbano, tá? Que é o IPTU. Tá? Esses tipos de impostos, causa-mortes não, ITBI, Imposto de Transação de Bens Imóveis. Ele é municipal, mas está fora do objeto do nosso estudo. O que mais? Impostos de competência estadual, apenas o ICMS. Ele é extremamente cheio de regrinhas, a gente vai resumir bastante, mas é um imposto extremamente importante, é o imposto que a Constituição mais falou, é o imposto estadual, tá? ICMS. O que mais? E de competência federal, a gente vai estudar o IPI, Produto Industrializado, Imposto de Renda, PIS/PASEP, COFINS, CSL, que é a Contribuição sobre o Lucro Líquido, e o Super Simples, que é um negócio super legal que apareceu aí. Tudo bem? Vamos então ao tributo municipal, ISSQN, artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal. Pessoal, imposto sobre serviços de qualquer natureza. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN.
Para saber que imposto é esse, você precisa saber qual é o conceito de serviço. E serviço é basicamente um bem imaterial que eu não posso tocar. O serviço é diferente desse relógio que eu posso pegar nele. Ele é um produto, é um bem material. Tem matéria, eu posso pegar. Por exemplo, você pode pegar na minha aula? Você não pode pegar. Né? Era um serviço que eu estou prestando para os senhores. Tá? Então vejam, esse é o serviço. Bem material que não se pode tocar. O que mais você precisa ter esse conceito de serviço para ser tributado? Tem que ser oneroso. Serviço gratuito não é objeto de tributação. E aí, a gente que não é muito bom em matemática consegue entender essa lição fácil. Por quê? A base de cálculo não é o valor do produto ou serviço? No caso do ISSQN, não é o valor do serviço? Sim, a gente já viu isso. E a alíquota vai ser, no caso, 5% aqui em Campo Grande. 5% de zero é zero. Então vejam, tem que ser oneroso, porque senão não vai ter tributação. Tá? E ele tem que ser prestado a um terceiro. Quando eu advogo em causa própria, eu não pago tributo, porque eu estou advogando para mim mesmo. Agora, quando eu advogo para outra pessoa, aí sim eu tenho uma tributação. Tudo bem? E também não pode ser uma relação de emprego. Quando eu estou numa relação de emprego, o meu serviço ele é subordinado ao meu chefe. Logo, o direito, as normas que vão reger essa relação entre empregado e empregador, patrão e empregado, são normas do direito do trabalho. Totalmente diferentes desse caso aqui, do direito tributário, que vai ser regido pelo direito civil, no caso a prestação de serviço, e a tributação pelo ISSQN. O que mais, senhores? Deixa eu passar aqui então. Por exemplo, só para falar para vocês, nós temos basicamente 230 serviços inscritos na lei complementar. Então, a lei complementar que fala do ISS, lei 116 de 2003, ela fala basicamente de ela listou 230 serviços, tá? Outra coisa importante, quando falamos de imposto sobre serviço de qualquer natureza, é para quem pagar o imposto. Por exemplo, você fala, isso é fácil, professor. O senhor é advogado aí em Campo Grande, vai trabalhar para alguém em Campo Grande, logo vai pagar em Campo Grande. Beleza, tranquilo, não tem problema. Campo Grande mesmo. Sujeito ativo vai ser o município de Campo Grande. Por outro lado, imagine a seguinte situação. Num mundo extremamente globalizado e dinâmico no qual nós vivemos, eu posso muito bem ir advogar, como tenho, por exemplo, processos em Ponta Porã. Eu tenho um processo em Aral Moreira, né? E olha só, uma cidade que poucos conhecem, não estou desprezando a cidade, tem familiares lá, gosto muito da cidade, mas é uma cidade que eu me desloco 400 km para trabalhar lá. Sim, é verdade. Para quem eu devo pagar o imposto? Aí é a questão. Sempre é, segundo a legislação federal, aonde foi prestado o serviço. Então, pense comigo, eu sou de Campo Grande, legal, mas aonde eu vou prestar o serviço? Em Aral Moreira. Nesse caso, o pagamento tem que ser feito lá na cidade. E algumas legislações até falam que, por exemplo, quem deve pagar? Será que é quem presta o serviço ou eu passo para outra pessoa pagar? Geralmente, para resguardar aí o pagamento, o município vem na sua legislação e transfere isso para um terceiro, para o contratante. Quem deveria pagar, no caso, sou eu, advogado. Mas, para garantir o recebimento desse tributo, né, imagina a seguinte situação. O município não recebe o tributo, aí vai ter que me procurar em Campo Grande para me citar num processo para me cobrar o tributo. É muito trabalhoso. O que ele faz? Quando um prestador de serviços vai de outra cidade para aquele município, exemplo, Aral Moreira, o contratante retém o valor do tributo e faz o pagamento. Entendeu? Se ele vai me pagar R$500 e a alíquota é de 5%, então ele vai me pagar 475, segurar R$25 e pagar ao município essa quantia, que eu deveria pagar, mas quem vai pagar é o contribuinte, porque é mais fácil para ele que mora lá procurar a prefeitura ou até entrar no sistema que ele já conhece, já trabalha, de recolhimento de tributos municipais
e fazer o recolhimento do ISS-QN em meu nome, em meu lugar. Eu chamo isso de substituição tributária. Transfiro para um terceiro o dever de declarar e efetuar o pagamento. Tudo bem? Esse é o exemplo que a gente trata aqui. Pessoal, o que mais? A base de cálculo, então, vai ser o preço do serviço. E o contribuinte geralmente é o prestador de serviço, ou quando ele presta em outro lugar, o serviço ele pode, então, transferir para um terceiro esse dever de recolher. Posso complicar sua vida um pouquinho? Olha que interessante. Ensino à distância. Você está aí na sua cidade, no seu polo, me assistindo. Eu estou gravando aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, beleza? Tudo certo. Então a prestação de serviço é aonde? E em 2 lugares. Porque a aula está sendo gravada em Campo Grande, mas está sendo visualizada no seu polo. Então imagina que você está lá em São Gabriel do Oeste, por exemplo. Está me assistindo nessa cidade maravilhosa, da soja. Você está aí? Legal. O serviço está sendo prestado aí também. Então, nesse caso, o local da prestação de serviço é em 2 lugares. E aí cada legislação vai tratar como vai resolver esse problema. Geralmente se paga um pouco aonde a aula está sendo gravada e outro pouquinho onde ela está sendo assistida. A maior parte aqui em Campo Grande, menor parte aí no seu município. Como esse serviço aqui ele é gratuito, então nós não temos a incidência do ISS-QN nesse caso. Mas se fosse cobrado, teremos que pagar em 2 lugares diferentes. Exatamente, porque o local da prestação de serviço começa aqui e termina aí. Tudo bem? O que mais, senhores? A alíquota do ISS é mínima de 2%, máxima de 5%. Em Campo Grande se cobra a alíquota máxima, né? Ai, eu advogado pago 5% aqui em Campo Grande. É uma faca, né? Na gente. O que mais, pessoal? Interessante. Então, olha o exemplo. Você foi contratou uma empresa de serviços pedagógicos de aula em Campo Grande e vai pagar R$500 e a alíquota ela é de 5%. O valor do imposto vai ser então R$25. Na sua apostila tem outro exemplo interessante. Qual seja? Imagina a seguinte situação. Eu estou aqui em Campo Grande, tenho a minha escola, por exemplo, e o imposto é de 5%. Mas aí eu falo, olha que interessante, no município adjacente, no município vizinho, eu tenho uma alíquota de 2%. Logo, vou ter uma economia de 3% por operação se eu me mudar para lá. E eu me mudo para aquela cidade. Mas ainda tem muitos clientes aqui em Campo Grande, tá? Então, eu estou na cidade vizinha, por exemplo, não é o caso, mas por exemplo, Terenos. Aí eu venho para Campo Grande dar aula. Tudo bem? Pessoal, qual alíquota eu pago? De Terenos 2% ou Campo Grande 5%? É só pensar. Olha que interessante. O serviço não foi prestado em Campo Grande? Foi. Muito embora eu tenha minha sede em Terenos, foi prestado em Campo Grande. Sim. Logo, eu pago a alíquota de 5%. Não a de Terenos. Eu pago a de Terenos quando eu prestar serviço em Terenos. Tudo bem? Então esse é outro exemplo interessante que a sua apostila trata. Logo que ela não fala aí de Terenos ou Campo Grande, mas eu estou ilustrando de um modo mais simples, mais didático para vocês aí. Tudo bem? Outra coisa importante, nós já falamos, é a responsabilidade tributária. Responsabilidade vem do latim respondere. Significa o seguinte: quem deve responder pelo pagamento do tributo? Repito, quem deve responder pelo pagamento do tributo? Vem de responder. Então, no caso, normalmente, quem presta os serviços deve pagar. Quem pratica o fato gerador, prestar serviços, deve arcar com o tributo. Só que em alguns casos haverá um substituto nessa função. Como é o exemplo que eu falei para vocês, quando eu contrato alguém fora da minha cidade para prestar aquele serviço. Nesse caso, quem vai pagar o tributo é justamente quem contratou. Professor, quem contratou é o tomador do serviço, está recebendo o serviço, ele não está praticando o fato gerador. Eu sei, mas para facilitar o fisco municipal, é melhor ele cobrar de quem está na cidade do que de quem veio de fora prestar o serviço. Ok?
Fácil, né? Por isso eu chamo de substituto tributário. Senhores, quando deve ser pago o ISS-QN? Nós chamamos isso de periodicidade ou de apuração, período de apuração. Quando deve ser o período do ISS-QN? Ele é mensal. Então imagine a seguinte situação: eu trabalho bonitinho prestando serviços durante o mês, fecho o mês, eu fecho lá a minha receita. Vamos supor que eu ganhei R$3.000 nesse mês. Eu tenho até o dia 10 do mês que vem para declarar os R$3.000 que eu ganhei e depois vai sair o prazo para eu pagar o tributo. Faço o lançamento tributário, o Poder Público faz o lançamento, convalida a minha declaração e aí sim emite-se o boleto para que eu pague o meu tributo. Se eu ganhei R$3.000, a alíquota de 5%, seria então R$150 que eu pago depois do dia 10 do outro mês. Tenho até o dia 10 para declarar obrigação acessória e depois disso gera-se o boleto para que eu pague aquele tributo, obrigação principal. Tudo bem? O que mais, senhores? Terminamos então aqui o tema ISS-QN. E vamos começar um novo tema, que é o tributo estadual, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, previsto no artigo 1552 da Constituição Federal, no seu parágrafo 2º também desse artigo, e previsto na Lei Complementar Federal 87 de 96. Lembrando que como é um tributo de competência estadual, ele também é previsto em leis estaduais. Tá? O Poder Público Estadual não pode cobrar esse tributo sem instituir sua própria lei regional. Tudo bem? Senhores, vamos então falar sobre o ICMS. Lembrando então qual é o conceito de mercadoria. Senhores, mercadoria vem do termo mercância, mercantilismo, negociação. E negociação significa produto, ok? Então seriam bens materiais, mas não é qualquer bem material. Bens materiais colocados em o Czinho de circulação no comércio. Circulação no comércio. E esse S, professor? Você falou serviço? Sim, falei, porque inclui os transportes de pessoas, de carga, de qualquer natureza, de qualquer via. Via terrestre, via marítima ou via aérea. Esses três tipos de transporte não são tributados pelo ISS, apesar de ser um serviço. Você não pode pegar o transporte, né? Tocar no transporte, mas são tributados pelo ICMS. Ok, senhores? O sujeito ativo, então, no ICMS vai ser quem pode cobrar. Quem pode instituir também pode fiscalizar e cobrar. No caso, os estados e Distrito Federal, desde que instituam a sua própria lei, sua própria norma. Duas características principais são muito interessantes no ICMS. A primeira dela é que ele é plurifásico. Pluri vem de várias, de muitas. Fásico de fases. Não estamos falando de eletricidade aqui, mas sim de direito tributário. Pessoal, sempre que circular a mercadoria, nós vamos ter então a incidência do ICMS. Ele incide em todas as fases de circulação, ou seja, desde a hora em que a mercadoria sai da indústria, passa então, vamos dizer, por revendedor, por transportador, na hora que chega no comércio e na hora que vai para o consumidor final. Todas essas fases, em todas elas eu tenho a incidência do ICMS. Mas, para não onerar demais o contribuinte, os contribuintes, né? Indústria, transporte, revenda, comércio, consumidor final. Para não onerar demais esse sistema, ele é um tributo não cumulativo. Tá? O que é isso? O que já foi pago em fases anteriores é levado em consideração e abatido do tributo. Então imagina, eu paguei um certo X da indústria para a revenda, um outro X da revenda para o transportador.
mais um outro X do transportador para o comércio e um último X final vai ser pago entre o comerciante e o consumidor final. Só que na hora de medir esse último tributo, eu vou levar em consideração o que já foi pago anteriormente sobre aquele tributo. E assim, de modo antecedente. Ou seja, tudo que já foi pago é levado em consideração na hora de pagar o tributo em cada fase da circulação. Tudo bem? Assim, eu evito uma coisa que é básica em todo direito, que é o non bis in idem. O que é isso? Não cobrar duas vezes, não cobrar duas vezes pela mesma coisa, não aplicar a mesma sanção pela mesma coisa em direito penal. Em direito tributário, não tributar duas vezes o mesmo fato gerador. Tá? Não tributar duas vezes o mesmo fato gerador. Então isso é bitributação, que é evitado nessa não cumulatividade, tá, do ICMS. Relembrando, tudo que foi pago anteriormente é levado em consideração na hora de pagar o próximo ICMS, pela próxima circulação. O sujeito passivo, então, pessoal, é justamente quem vai pagar o ICMS. Então, a regra, antigamente, quem paga ICMS? Era antigamente, quem circulava com mercadoria com habitualidade. Então, imagina o seguinte, imagina que eu estou aqui querendo vender o meu celular e eu vou vender esse celular por um preço X. E você que me assiste compra o meu celular. Está circulando mercadoria? Está. Muito bem, está circulando. Vocês são inteligentes. Está circulando mercadoria. Esse celular sai desse patrimônio e passará para o seu patrimônio. Ocorre que eu não vendo celular de modo habitual. Não é a minha função vender celular. Logo, eu não pago o ICMS. Tranquilo. Eu poderia dizer antigamente que quem é pessoa física nunca paga o ICMS, ok? Mas, para aumentar esse gargalo, tá? O poder público colocou um jeito da pessoa física pagar o ICMS. E esse exemplo não está muito distante da gente. Você deve ter um filho, ou pequeno, ou adolescente, ou um sujeito grande como eu, mas que de vez em quando joga videogame. Eu confesso. É raro, mas eu jogo. É um pouquinho só, tá? O que acontece? Você vai querer comprar o PlayStation 4, tá? No Brasil, o custo dele é de R$4.000. No exterior, em média, $1.200. Tá? Então, aí em torno de R$2.300, mais ou menos, tá? Tô chutando. Aí você fala, vou comprar fora do país. Vou importar o PlayStation 4, que é muito mais barato. Pode? Pode, professor, sem problema nenhum. Qual é o grande problema? Que você vai ter que computar nessa sua aquisição. Além do imposto de importação, porque ele está acima da cota permitida para a pessoa física turista, né? Também o ICMS é o caso de pessoa física, PF, pessoa física, que vai pagar, além do imposto de importação, o ICMS sobre o valor importado. Por quê? Dentro do Brasil, essa mercadoria vai circular. Ela vai entrar por um porto, por um aeroporto, tá? Por um lugar chamado aduaneiro, e vai vir para a sua cidade. Nessa circulação, eu pago o ICMS. Então, veja, eu não posso mais dizer que pessoa física não vai pagar ICMS se vender ou comprar. Pelo contrário, se ele comprar, ele vai ter que pagar um ICMS também, tá? Além de... Tudo bem? Tranquilo? Certinho, pessoal? Relembrando, então, vai comprar o PlayStation 4, vai pagar imposto de importação mais ICMS. Mesmo assim, o preço do videogame com esses impostos fica em torno de R$2.800, né? Muito abaixo dos R$4.000. Então, é um bom negócio ainda, tudo bem? O que mais, senhores? E lembrando também de que em alguns casos eu tenho a substituição tributária. Tá? O que é isso? Quando quem pratica o fato gerador, no caso, o comerciante que vende ou a empresa
que coloca em circulação a mercadoria deveria pagar, mas quem paga é um terceiro, tá? Olha que interessante, pessoal. No caso aqui, a substituição tributária pode ser para frente. O que é isso? Por exemplo, a montadora de carro. Quando ela vai vender um carro, então vem lá a montadora, ela junta motor, junta chassi, junta carcaça, pega o estofamento e põe lá painel, eletrônica, tudo isso ela vai, é o cata-cata. Aí vem aqueles negócios de robótica super malucos que vão montando o carro rapidão, não é verdade? Você deve ter essa imagem já. O que acontece? Depois que ela monta o carro, o carro vai ter que passar, no mínimo, por uma transportadora, depois por uma concessionária, e aí sim chegará ao consumidor final. Senhores, nesse movimento todo, em cada um desses movimentos, eu teria incidência do ICMS. Mas, para facilitar o recolhimento desse tributo, eu tenho o recolhimento para frente, ou seja, eu agora recolho o ICMS para frente. Eu, montadora, já vou pagar o meu ICMS para a transportadora, o ICMS transportadora, concessionária, e o ICMS concessionária, consumidor final. Eu pago 3 em 1 para frente. Então, eu agora pago o ICMS para frente. Entenderam? Isso é substituição tributária para frente. Também chamada de substituição tributária progressiva, que é o exemplo que eu trato para vocês aqui no slide, tá? Em cada setinha aqui, eu teria uma incidência tributária futura, mas desde já, nessa primeira seta, eu pago aquelas outras duas. Tudo bem? Outra questão controvertida de ICMS, eu quero duas só para deixar aí para você. Olha só, que interessante, software. Se eu sou um cara da informática e faço softwares, eu pago ICMS ou ISS? Mas não, serviço intelectual? É um serviço intelectual, ISS. Mas não está circulando mercadoria? Sim, então é ICMS. E agora? Tico e Teco deram confusão. Vamos fazer o seguinte, quando for um serviço exclusivo de software, o cara me contratou para fazer um sistema para ele, é só serviço, ISSQN, tá? Vai sair daqui, eu entrego lá, beleza. Quando eu fizer um protótipo de sistema para jogar no mercado comum, para qualquer pessoa comprar esse sistema, aí eu pago ICMS, porque ele vai circular, tá? Outro caso, serviços de buffet. Geralmente o buffet é aquele que organiza a festa e faz o buffet, faz a comida, faz o cerimonial, faz tudo. Quando eu estiver... E aí, pensa comigo, o alimento que o cara faz não é um produto? É um produto. Então, deveria incidir o ICMS. Mas no mesmo contrato eu não tenho cerimonial, eu não tenho organização. Isso é um serviço e esse serviço deveria ser tributado por ISS. Então ficou exatamente assim. Quando no mesmo contrato eu tenho lá o serviço de recepção e organização de festa, ISSQN, Imposto sobre o Serviço Prestado. Quando eu tenho a produção de alimentos, buffet mesmo, propriamente dito, ICMS. Ok, senhores? Além do que nós já vimos sobre ICMS, temos também a base de cálculo, que é simples. Vai ser o valor da mercadoria ou e da operação, no caso. Tá? Em alguns casos, a gente tem na legislação a previsão de redução da base de cálculo. Ou, como assim, professor? Ou uma isenção parcial, né? Ou seja, o valor da operação é X, mas há uma isenção de parte desse valor e é computado um valor menor do que o valor da operação. Ou uma suspensão. O que é isso? O imposto vai ser lançado em um momento futuro. Então você pratica o fato gerador, mas aquele fato gerador vai ser lançado, ou seja, vai se tornar exigível só mais um tempo depois. Ou então temos o diferimento. O que é isso? Que é quando o imposto ele é lançado, o poder público poderia exigir, mas ele vai ser cobrado em momento futuro. E sobre a alíquota do ICMS, aqui é uma briga danada, uma guerra fiscal danada. Mas vamos resumir para vocês, tem muita coisa para ver sobre isso, mas seria, eu tenho alíquotas internas, quando você faz uma movimentação dentro de um estado, a alíquota é geralmente entre 17% e 18%, mais ou menos. Mato Grosso do Sul, 17%. Tá? Quando são alíquotas interestaduais, ou seja, de um estado para o outro, quem estabelece aí quem cobra quanto é o Senado. Mas, por exemplo, se eu tenho movimentação de
Mato Grosso do Sul para São Paulo. Geralmente é assim, 11% da onde veio e a diferença para o outro estado para onde vai. Então, se São Paulo é 18, eu pago 11 em Mato Grosso do Sul e o restante 7% em São Paulo. Se eu mando para o Paraná e Paraná é 17 também, 11 em Mato Grosso do Sul, 7 no Paraná. Tudo bem? Mais ou menos isso é a divisão. E a apuração do ICMS ela é igual ao ISS, que a apuração é o período que eu vou somar o valor das mercadorias circuladas para pagar o tributo. Então, no caso do ICMS, que é parecido com o ISS, eu somo mensalmente quanto que circulou de mercadoria na minha empresa, tem até o dia 10 do mês seguinte para informar o poder público que vai fazer o lançamento na hora e vai me dar o boleto para pagamento. Tudo bem? Passadas essas informações, terminamos o que tínhamos para falar sobre impostos estaduais, tributos estaduais, no caso, ICMS. Agora vamos falar de impostos federais, basicamente IPI, Imposto de Renda nós não vamos falar nesse curso porque não está na apostila, tá? COFINS, IPIS, PASEP, que são coisas bem simples e bem tranquilas. Senhores, vamos falar então sobre IPI. IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado, tá? O conceito de produto industrializado, ele é bem grande. A gente vai ver isso no próximo slide, mas é basicamente o resultado de uma produção física ou mental que modifica a natureza ou a finalidade ou aperfeiçoa um produto. Então, olha só, ele modifica a natureza ou a finalidade ou aperfeiçoa um produto. Pega uma coisa e torna melhor, ou ele modifica aquela natureza do produto. Tudo bem? E é tudo que se faz antes da circulação. Quando ele está na indústria, ele está nesse processo de modificação, de restauração, de restabelecimento, de reciclagem. Tudo isso, eu chamo isso de industrialização. Quando ele sai da indústria, ele passa para a circulação e é objeto de tributação pelo ICMS. Muito bem, senhores. Tá? E vejam, o fato gerador do IPI termina com... Ele vai se operar, vai cobrar o tributo quando? Quando sai da indústria ou do desembaraço aduaneiro. Que é isso? Foi importado o produto, quando ele sai lá quando ele entra no país, ele já é cobrado o IPI. Tudo bem? Olha quais são as características da industrialização comigo aqui no slide. Transformação, beneficiamento, montagem, que é a reunião de produtos, acondicionamento. Olha que interessante. Se eu pego lá, por exemplo, eu sou um frigorífico, pego a carne, embalo a vácuo para exportar, embalo a vácuo para o mercado interno. Eu chamo isso de acondicionamento. Tudo bem? Lembrando, senhores, vamos lembrar desde agora, já que eu falei da carne para exportação, que é uma realidade muito patente aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Quando o produto vai para exportação, ele não é tributado pelo IPI. Para quê? Para que o nosso produto interno fique mais competitivo lá fora, tenha uma venda melhor lá fora e nós consigamos captar dinheiro externo para o nosso país. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é o chamado acondicionamento, que a carne embalada a vácuo, para ser vendida dentro do mercado interno brasileiro, ela é tributada pelo IPI, mas para exportação não é tributada. E a renovação ou recondicionamento ou reutilização de um objeto, garrafa reciclada. Quando você pega a garrafa, joga no lixo e ela é reciclada, essa reciclagem é uma produção industrial passível de tributação pelo IPI. Tudo bem, senhores? O que mais é bom a gente falar? Também se equipara à produção industrial todo produto que é importado, tá? Ou que é comercializado de forma atacadista. Tá? Então, quando você traz de fora, IPI, ou quando ele é comercializado de modo vendido em atacado, ele também é passível de IPI. Quando ele sai, quando ele passa por um revendedor intermediário entre o comerciante, que vai vender para o consumidor final, e
a fábrica, né, vamos dizer assim, tá? Esse meio é tributado pelo IPI. O que mais, senhores? A base de cálculo internamente vai ser o valor da operação, tá, que retirar o produto da indústria. Já a base de cálculo na caso de importações vai ser o valor da operação, que é o valor da venda, mais as taxas exigidas, frete, seguro, etc., mais o imposto de importação. Imposto de importação, valor da operação, mais taxas para fazer com que aquele produto chegue ao comerciante. Tá? E uma coisa interessante, a alíquota do IPI ela é muito variável e ela depende de cada produto. Olha que interessante, quanto maior a necessidade do consumidor final, menor a alíquota do IPI. Quanto menor a necessidade do consumidor final, maior a alíquota do IPI. Interessante, né? É um jeito de privilegiar a isonomia tributária. Se a gente precisa mais, menos alíquota. E se a gente precisa menos, mais alíquota, mais imposto mais severo, tá? Exemplo, cigarro tem uma alíquota de 300%, tá? O que mais? Esse imposto não submete ao princípio da anterioridade. Lembra que eu falei para vocês que um tributo majorado ou instituído no ano de 2014, ele vai valer só em 2015? E que se ele for instituído, por exemplo, em dezembro, ele vai valer só a partir de março de 2015? Esse tributo não tem que respeitar esse princípio da anterioridade. Por quê? Porque ele é um tributo que interfere diretamente na economia. E nós podemos nos lembrar, né? Por exemplo, da redução do IPI que tivemos no ano passado. No ano passado e retrasado, nós vimos e vivemos uma crise econômica mundial. União Europeia quebrada. A Grécia, então, nem se fala, até hoje está sofrendo, né? E Estados Unidos quebrado com a crise imobiliária americana. O Brasil vendendo para os tigres asiáticos para tentar, China, Índia, para tentar manter a sua solvabilidade, seu giro econômico. Mas qual foi a outra alternativa além de vender para os tigres asiáticos? Reduzir o IPI. Por quê? Se eu reduzir o IPI, pensa comigo, eu vou ter um aumento ou vou manter o número de vendas de produtos industrializados no mercado interno, beleza? Ora, se eu mantenho o aumento do número de vendas, o número de empresas que vendem produtos industrializados e que são solventes, ou seja, empresas boas, vai continuar, não vai ter uma recessão econômica nesse sentido. Logo, elas vão pagar corretamente o IPTU, vão pagar corretamente o ICMS, vão gerar empregos, ou manter os empregos existentes, ou gerar mais empregos. Então vejam, eu renuncio a essa receita para ter outros objetivos. Eu diminuo o IPI para ter outros objetivos. Da mesma forma, quando eu tenho muitas vezes uma recessão econômica e a inflação está muito alta, o que eu posso fazer? Seguro o consumo. O que eu faço? Aumento o IPI, volto a ganhar o mesmo dinheiro. Para quê? Para segurar um pouquinho o consumo, senão as pessoas gastam demais, se endividam demais, e aí eu tenho muita procura, pouco produto, a inflação é lá para cima. E aí os produtos são com preço lá para cima. Então eu preciso controlar isso. Então vejam, o IPI, ele é um imposto que atua, que regula, que controla diretamente a atividade econômica. Logo, ele não submete à anterioridade. Tudo bem, senhores? O que mais? A apuração do IPI também é mensal para microempresas e empresas de pequeno porte. E para empresas não incluídas no Supler Simples, que é o nosso próximo objetivo, vai variar. Tudo bem? Então, olha só. Como o IPI mexe com produto industrializado, a gente viu, é pegar a matéria-prima e transformar, é pegar o produto que existia e dar uma nova roupagem, é importação, é exportação, é importação, perdão. Então vejam, tudo isso demanda uma série de fatos geradores do IPI, tá? de condutas que geram a incidência do IPI. Para isso, a obrigação acessória, que é facilitar a fiscalização, ela é muito grande. Então acompanha comigo, ó. Registro de entrada e saída de produtos, controle, produção e estoque, por exemplo, da matéria-prima e de outras coisas, registro de entrada e saída de selo da indústria. Ah, você não faz, na indústria não põe um selinho
que é o selo de que esse produto é daquela indústria, tem que ter um controle desse selo. Tá? Registro de documentos fiscais, notas e ocorrências, foi devolvido produto com defeito, não sei o que lá. Tá? Registro do inventário, que é a relação de todos os bens da empresa, não só matéria-prima, não só estoque, não só mais bens, por exemplo, do financeiro. Tá? Tudo isso. Registro de apuração do IPI, quando que ele foi apurado. Tá? Por quê? Porque tudo isso aqui é passível de tributação pelo IPI, matéria-prima, e para controlar isso aí. Tá? Então, é bem complicado. Vamos falar então agora de COFINS, que é basicamente contribuição para fins da financiamento da Seguridade Social. Então, como é que é pago o auxílio-doença do funcionário que está trabalhando bonitinho, mas ele sofre uma doença por mais de 15 dias, fica mais de 15 dias em tratamento? Você paga o salário do primeiro dia ao 15º, dali para frente ele recebe auxílio-doença. Da onde que vem essa grana? Dessa contribuição. E ela sai, basicamente, do faturamento bruto das empresas numa alíquota de 0,65%. Tá? A apuração dele é mensal, lembrando que ela não se aplica às empresas que praticam e fazem parte do Super Simples, que é uma tributação bem mais baixa. Então isso aqui nem tem, por exemplo, tá? Paga os impostos, mas não paga o COFINS. O que mais, senhores? Também é importante nós lembrarmos do PIS, ou do PIS-PASEP, mas aqui a gente vai chamar só de PIS, tá? O que é isso? Ele incide sobre o faturamento mensal da empresa e ele é utilizado para aquela pessoa que tinha, por exemplo, um emprego certinho, ela é demitida. Passa um certo tempo, ela pode receber um PIS, pode sacar o seu PIS para complementar a sua renda ou para suprir uma renda, já que não tem mais seguro-desemprego e continua desempregado. Quem mantém o PIS também é a empresa, uma forma, e uma outra parte o governo, tá? Mas como que ela paga? De duas formas. Sobre a receita bruta da empresa, 0,65%, e sobre a folha de pagamento, 1%. O que mais, senhores? Vamos falar então um pouquinho sobre o Super Simples, Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei, ela veio para beneficiar o pequeno, micro, médio e médio empresário. Tá? E ela veio principalmente para facilitar, favorecer o empreendedorismo dessas empresas, dessas pessoas. Então ela veio para desonerar muito a tributação e facilitar com que pessoas que seriam empregadas de grandes empresas tornem-se donas do seu próprio negócio e pensem em empreender cada vez mais, gerando emprego na sua região. Tá? Um benefício, por exemplo, que não é tributário, é o benefício que a gente chama de margem de preferência em licitação. Imagina que concorra numa licitação uma empresa de grande porte e uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Tá? Essa empresa grande dá um preço 25% menor do que a microempresa. Pela tipo de licitação de menor preço, quem ganharia seria a empresa grande. E lógico que ela vai ganhar, porque ela tem um aporte financeiro maior, ela tem uma organização maior, de modo que ela consegue diminuir o custo daquele produto ou serviço. Mas, para favorecer o empreendedorismo, a lei dá essa margem de preferência para que a microempresa, ainda que dê um preço 25 maior do que uma grande empresa, leve a licitação. Tá? Por quê? Porque ela vai produzir empregos, vai empreender, essa é a ideia. Então o Super Simples está dentro, está no bojo dessa lei, que vem a criar e favorecer a micro e pequena empresa. Tá? E aí, pessoal, a gente precisa se lembrar também que ela veio para facilitar a pessoas que trabalham na informalidade. Por exemplo, se eu sou profissional liberal, não estou incluso nesse tipo de prática. Então, por exemplo, meu recolhimento previdenciário como advogado é em 20% sobre os meus honorários. Tá? 20% sobre os honorários. Um trabalhador com carteira assinada, advogado ou empregado, ele paga 7% do salário e a empresa recolhe o restante. Ou seja, recolhe os outros 13%. Eu pago 20%. Quem é desse regime Super Simples, tá? Paga uma alíquota fixa, um valor fixo, R$70. Pouco importando se eu ganhei 240 mil no ano, ou se eu ganhei 30 mil, se eu ganhei 10 mil, se eu ganhei R$1, eu pago R$70 por mês. Então veja os benefícios, não só tributários, mas também previdenciários, direito administrativo, é para
tirar as pessoas da informalidade e fortalecer a base da economia, fazer com que pessoas da classe D e E possam ascender de classe social. Tudo bem? O que mais, senhores? Tem várias vantagens, por exemplo, na obtenção de créditos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, favorecem muito esses micro e pequenos e médios empresários na hora de obter créditos, empréstimos, tá? A juros muito baixos. Mas, exemplo, BNDES, tá? Ele quer favorecer esse tipo de prática. O que mais? Para desfrutar disso, eu preciso me enquadrar. Então, eu posso fazer um requerimento para me enquadrar ou me reenquadrar. Por exemplo, eu sou ME, microempresário. Quero me tornar uma empresa de pequeno porte, porque deixei de ganhar 240 mil e passei a ganhar mais de 240 mil, entre 240 mil e 2 milhões e 400 mil por ano. Eu mudo de categoria com o requerimento. Ou então, imagina que eu passei a ser EPP, até 2 milhões e 400 mil por ano. E aí comecei a ganhar dinheiro e mais dinheiro, ganhei 3 milhões, 4 milhões, vou para uma empresa de grande porte. Ou então vou para uma sociedade de grande porte, viro SA, ganho mais de 400 milhões por ano. Então veja, eu posso pedir o desenquadramento também desse sistema super simples. O requisito básico, então, para eu aderir, me enquadrar nesse super simples, será basicamente de acordo com o valor econômico que eu movimentar por ano. Então, olha só, para ser pequeno empresário, ou MEI, tenho que ter um recolhimento de até 72 mil por ano. Microempresa, 240 mil. Empresa de pequeno porte, 2 milhões e 400 mil. Para vocês terem uma ideia, pessoal, isso aqui aumentou significativamente no último ano. O pequeno empresário era de 36 mil e foi dobrado o valor. Tamanhos foram os benefícios para esses tipos de empreendedores e para o Estado também, tá? Então, isso aqui está crescendo e vai continuar crescendo cada vez mais. O que mais é importante? Quais são os benefícios tributários? Essa é a nossa matéria. Quais são os benefícios tributários para esses tipos de empresa? São vários. Eu coloquei alguns aqui, outros estão na sua apostila e outros em outros lugares. Mas olha que interessante. Por exemplo, recolhimento único. Lembra que eu falei do buffet? Ele não recolhe, por exemplo, a taxa de organização de festas, o tributo é ISS, por ele organizar, assessorar a festa. E o buffet não paga ICMS? Né? Então eu pagaria 5 de ISS e 17 de ICMS, ok? Eu pago tudo numa alíquota única e bem menor. Eu pago, por exemplo, 2 de ISS e 11 de ICMS e eu teria que pagar, olha que interessante, eu teria que ter um funcionário só para cuidar do sistema do ISS, do sistema do ICMS, emitir nota em cada um deles, depois, uma vez por mês, somar o quanto eu recebi e pagar o tributo de cada um deles, emitir o boleto e fazer o pagamento, com a alíquota em 17,5, eu tenho alíquotas menores e o recolhimento é único. Eu somo tudo e vou direto na Receita Federal fazer o recolhimento dos mesmos tributos, de uma forma única, tá? Então, regime de pagamento único na União, tá? Isso, e também uma desoneração de todos os tributos para fins de exportação. E olha que legal, até 2006 tinha-se um parcelamento favorável das dívidas tributárias. Se eu fosse devedor de créditos tributários até 2006 e me enquadrasse no super simples, eu teria um parcelamento muito bom, muito legal, tá? Para poder voltar a ter essa solvência econômica e voltar a projetar a minha empresa para crescimentos econômicos. Tudo bem, pessoal? Era isso que nós tínhamos para tratar nessa nossa videoaula. Eu agradeço a sua companhia mais uma vez nesse terceiro módulo e desejo para você um sucesso na sua carreira pública, né? E que o nosso conteúdo seja efetivo e bom para você. Se quiser manter contato comigo, tem meu e-mail, professorseg@gmail.com. No Facebook, redes sociais, também estou à disposição, ok, pessoal? Muito obrigado, sucesso aí no término desse curso e vamos nos encontrar certamente aí em outras oportunidades, tá bom? Tchau, tchau!